Prosseguindo em apologética cristã, falando agora da morte de Jesus, estamos na lição 4, fazendo defesa de Cristo, no item 12 do material didático, sua morte. O comentário diz: haviam duas correntes gnósticas que negavam a morte de Jesus Cristo na cruz. A primeira dizia que Deus usou o corpo de um homem enquanto esteve na terra, abandonando-o pouco antes da crucificação. A segunda ensinava que enquanto Simão Cirineu carregava a cruz, Jesus Cristo aproveitou e saiu de fininho entre a multidão, e assim Simão foi crucificado em seu lugar. Irmãos, eu falo assim, é algo assim, bem sem sentido, né? Mas o gnosticismo, o que ocorria? Ele era muito ligado à filosofia. E como eu disse para vocês no outro ponto, tinha alguns que acreditavam que estariam, por exemplo, exaltando a Jesus Cristo se colocasse ele só como Deus, ou então se colocasse ele como Deus utilizando um corpo, mas não tinha nada a ver com o corpo. Enquanto o apóstolo João diz que ele tinha que vir em carne. São mistérios, questões que nós não conseguimos detalhar e nem devemos tentar detalhar, porque se a Bíblia não detalha, nós não vamos tentar detalhar. Eu citei como exemplo para vocês que na história da igreja, a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ariana, elas tentaram detalhar a questão de como a divindade de Jesus Cristo se relacionava com a humanidade de Jesus Cristo. Algo que a Bíblia não detalha, e acaba que ambos desenvolveram heresias, né? Ambos desenvolveram heresias. Número 13, a ascensão de Jesus Cristo. Bom, vamos fazer leitura de Atos, capítulo 1, do versículo 9 a 11, para falar da questão da ascensão de Jesus Cristo. Lembrando também que a Igreja Católica criou aquela doutrina da ascensão de Maria, dizendo que Maria não morreu, ela subiu aos céus. Isso não existe na Bíblia. A grande diferença da Igreja Católica para a Igreja Cristã, que nós somos, é que nós só seguimos doutrinas, só defendemos doutrina que está na Bíblia Sagrada. E essa doutrina católica, ela surge da tradição. Diz que alguns começaram a dizer que Maria não tinha morrido, tinha ascendido aos céus. E isso foi séculos depois da morte de Maria, né? Isso aí já foi lá depois de Constantino. Aí apareceram alguns dizendo que Maria não tinha morrido, tinha ascendido aos céus. Infelizmente, Lutero continuou acreditando nisso. Bom, Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, que diz: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Bom, claro, lembre-se que Jesus Cristo está num corpo incorruptível. Ele já tinha ressuscitado, morreu, ressuscitou. E esse corpo agora, ele, vamos dizer, subiu ao céu. Esse corpo, ele é essencialmente invisível. Mas quando Jesus Cristo estava aqui no mundo, ele se tornou visível em alguns momentos. Ele falou com os apóstolos, ok? Mas teve outros momentos também que os apóstolos estavam reunidos, estando as portas fechadas, e ele se pôs no meio deles.
mostrando que é um corpo espiritual, ok? E novamente nós chegamos naquele detalhe. Existem pontos que não dá para nós detalharmos. Por quê? Porque Jesus, além de falar com os apóstolos, Jesus Cristo também comeu pão com eles. Okay? Eu comparo isso ao livro de Gênesis, capítulo 18, em que o próprio Deus, acompanhado de 2 anjos, assentou-se à mesa com Abraão e comeu o bolo. Né? E eu só digo o seguinte, eu não tenho como responder, não tenho como detalhar. Eu sei que ali era Deus e eram 2 anjos, então são seres espirituais. Né? O que aconteceu para eles comerem bolo lá com Abraão, comer pão, né, com os apóstolos, eu não tenho como explicar. Não, então nós não vamos além do que está escrito. Mas Jesus, estando nesse corpo, que é exatamente o corpo que nós receberemos no dia do arrebatamento da igreja, é exatamente o corpo que nós receberemos. Então Jesus, estando nesse corpo, ele ascendeu aos céus. Tá bom? E essa doutrina da ascensão de Jesus, você sabe que é uma das doutrinas mais combatidas pelo liberalismo teológico. O liberalismo teológico diz que a ascensão é um conto de fadas, assim como a ressurreição. Eles não acreditam em ressurreição. Isso o liberalismo extremado, né? Existe o liberalismo moderado, que ele acredita em ressurreição, acredita em ascensão, ele só não acredita que a Bíblia é integralmente a palavra de Deus. Ele diz que a Bíblia é um texto inventado 600 anos antes de Cristo, que é uma cópia de lendas pagãs. Mas tudo isso é liberalismo teológico também, leva para o inferno. Aí tem algumas igrejas que criticam o liberalismo extremado, ou seja, criticam aqueles que rejeitam a ascensão, a ressurreição, mas defendem que a Bíblia é uma cópia de lendas pagãs, que Moisés não existiu, que tudo aquilo é lenda.